Olá, meus queridos, estamos iniciando mais um Werner Recebe Podcast. E vamos lá, prestem bem atenção, vamos lá seguir lá, vamos se inscrever, vamos dar o joinha, porque isso é muito importante para o canal, ok? E vamos também compartilhar. Quero agradecer primeiro ao meu patrocinador, que é a Rota Prêmio Volvo, também aos minhas e meus parceiros Entre Vinhos Store, Lilian da Mata Doces de Luxo, Fenafit Alimentação Natural. E hoje eu tenho uma convidada super especial que vamos falar sobre o universo dos vinhos. Ela é Eduarda Figueiredo. Eduarda, minha querida, um prazer receber aqui no Werner Recebe Podcast. Prazer enorme. Afinal de contas, vinho hoje em dia todo mundo quer saber um pouquinho mais, né? Isso, esse universo de vinho é fantástico, né? E eu sou muito curioso, eu vou ser bem real com você. Não entendo. Temos 2 horas, 3 horas. É bastante, né? Vamos falar desse universo fantástico, eu sou super curioso. Na verdade, eu não conheço esse universo, mas sou muito curioso. E você está aqui hoje para me ensinar e também as pessoas que estão assistindo o podcast. Que responsabilidade, hein? Por onde eu começo? Mas você é uma pessoa super profissional desse universo, pelo que eu conversei com você antes, em outras oportunidades. E eu quero saber o que você fazia antes de entrar nesse universo dos vinhos. Olha, minha formação é engenharia civil, né? E eu sempre fui uma mulher dos números, né? Uma cartesiana, vamos dizer assim, onde 1 mais 1 igual a 2. E assim, foi uma reviravolta, né? Porque o vinho de cartesiano não tem nada. Cada momento é um momento, cada experiência é uma experiência, e a gente nunca consegue calcular muito bem o que vai acontecer. Essa é a grande verdade, né? Mas na empresa familiar do meu pai, eu era responsável por fazer essas contas, por fazer toda a parte de importação dos vinhos e ver se aquele vinho ia ficar competitivo ou não no mercado, o custo-benefício e tal. E aí, nessas viagens, a minha brincadeira é que o bichinho do vinho me picou, sabe? E depois que isso acontece... Não tem jeito. Não tem jeito, é infinito, é infinito. Aquele 8zinho criado, aquele símbolozinho do infinito, foi feito para o mundo dos vinhos, porque ele realmente é infinito. Na última pesquisa que saiu, são mais de 9 milhões de rótulos. Nossa, então, assim, bastante, né? O primeiro conselho que eu dou é uma pergunta que me fazem, Duda, como é que eu começo? Eu disse, olha, primeiro conselho que eu dou é pare de tomar o mesmo vinho. Porque tem pessoas, a grande maioria diz, ó, eu tomo esse, compro esse e só compro de caixa. Quando é que você vai conhecer os 9 milhões? Nunca. Se você tomar uma tacinha de um vinho diferente todo dia, você vai morrer e não conheceu nem 5% do mundo dos vinhos. Então, abra a mente. Busque rótulos novos, busque uvas novas, que são outras milhares de uvas, né? Então saia dessa mesmice. E aceite sugestões realmente de profissionais que entendem, né? É verdade. E aí, quando você vai realmente assim numa loja especializada, quando você busca um profissional especializado, o vinho, ele é uma bebida gastronômica, né? Eu costumo dizer que você não bebe o vinho, você degusta e harmoniza. Né? Então, assim, ele pede comida, ele pede companhia, ele pede um momento, ele pede... Né? O vinho é uma coisa, assim, realmente inusitada. Né? Tanto é que cresceu muito na pandemia, né? As pessoas ficaram muito trancadas em casa e o vinho é uma bebida da mesa, né? É uma coisa que acompanha a comida, é uma bebida familiar para você compartilhar. Já faz parte da família, né? Exatamente. E o vinho em si, como foi que seduziu você, na realidade? O seu primeiro contato com o vinho, de verdade, tipo assim, de degustar. Tá certo o nome degustar? Degustar. Não. Olha, isso faz muito tempo. Eu sempre gostei, essa é a grande verdade. Eu sofri de enxaqueca desde muito novinha. E aí depois eu fui pesquisar. Eu sempre tive o olfato e o paladar muito aguçado. Né? Eu acho que isso é uma característica, é um pouco do dom. Isso a pessoa nasce com ele. Né? Lógico que com muito treino você vai, né, amplificando isso. Né? Mas eu sempre gostei de tomar vinho. Minha família tinha uma empresa familiar que distribuía alimentos. Terminou adentrando pelo mundo dos vinhos, porque a comida chama o vinho e vice-versa, né? Uma coisa chama a outra. E aí eu estava me formando em engenharia civil, né? Entrei para a parte administrativa financeira, né? Minha pós-graduação em finanças, nada a ver. E foi uma reviravolta na minha vida, Saí do meu plano cartesiano para uma coisa muito subjetiva. Foi uma paixão de verdade, foi uma paixão, né? Foi uma paixão, mas é uma paixão. Trabalhar com vinho é uma paixão. É uma paixão infinita, né, como eu já comentei. E assim, como eu
já comentei contigo, o mundo dos vinhos, você não consegue replicar aquele momento, né? Então, cada garrafa, cada momento é único. Né? Um exemplo muito interessante que eu tenho para dar, eu tomei uma vez uma garrafa de vinho com meu marido, num cenário belíssimo, em Paris e tal. E a gente amou aquele vinho. Disse, vamos levar uma garrafa. A gente trouxe uma garrafa. Você chega em casa, aí tá cachorro latindo, filho gritando. Não é o mesmo vinho. Não tem como ser. Como você falou antes, tem que ter o clima, é isso? Veja, não vamos complicar demais não, senão também a gente assusta. Sim. Não tem que ter o clima, não. Mas o vinho puxa, o vinho faz o clima, né? E o que eu digo, não existem duas garrafas de vinho iguais, porque é muito difícil você replicar aquele momento. Mas se a gente criar um clima mais especial, acho que fica mais gostoso. Não, sem dúvida, né? Se você pensa na comidinha que você vai harmonizar, eu acho que isso é importante. Mas na simplicidade, tá? Sem muita frescura, porque senão também você não toma vinho nunca, né? Agora, foi muito bom você falar dessa parte de harmonizar. O que é harmonizar? Para que as pessoas entendam. Olha, é tão difícil definir o que é muito mais fácil sentir, né? Certo. Mas eu digo assim, quando harmoniza bem, é fluido. Você mastiga e a coisa vai. E dá vontade de fazer de novo. Sabe o que é desarmonizar, não harmonizar? Quando você fica mastigando, e aquela coisa não vai. Uhum. Entendeu? Por exemplo, se você pegar, vamos extrapolar aqui, uma empadinha. Naquele final de tarde, você parou ali na padaria, pegou uma empadinha. Quando você põe na boca, você mastiga e ela gruda para todo lado, né? Isso. Se você pegar um vinho tinto, rico em tanino, o tanino tem essa mesma característica, ele seca a boca. Você não vai engolir essa empadinha nunca. Isso é desarmonizar. Então, a gente aprende a harmonizar sabendo o que dá errado. É interessante, quando a gente vai dar curso de harmonização, a gente faz muito errado para poder dizer o que é bom. E eu vejo muito também, Eduardo, das pessoas no restaurante. Qual o vinho que acompanha, vamos dizer, uma carne, uma massa? Existe isso, né? Existe. Agora, sim, não é uma regra cartesiana, né? Por isso que eu tive que deixar de ser engenheira para poder adentrar o mundo dos vinhos. Não é cartesiano. Sim. Testa. Pensa nas características, né? Por exemplo, a gente tem algumas dicas. Quando eu tenho acidez combina muito com gordura. E a gente sabe disso. E a gente pensa que não sabe. Quando você come uma feijoada, por exemplo, você tem ali... Feijoada é um prato super gorduroso, né? Isso. Você normalmente, ao lado da feijoada, você tem ali abacaxi, laranja. O que é que você está procurando para aquela gordura? Aquela acidez. Aquilo é harmonização pura. Verdade. Harmonização pura. Então, assim, a gente harmoniza diariamente nas nossas vidas sem perceber. A gente adota regras de harmonização diariamente sem perceber. Então, a gente pode harmonizar por correspondência, né? Acidez com acidez, cremosidade com cremosidade. Sim. Mas você pode harmonizar por contraposição também, que é o agridoce, né? É a comida tailandesa, né? Você tem ali uma coisa salgada com doce, né? Que inclusive eu adoro comida agridoce. É a harmonização da moda agora, né? Você vai buscar o tal do quinto sabor, que é o umami, né? Então, assim, é o que os orientais já buscam há muito tempo, né? Aquela coisa agridoce, que você consegue aguçar todos os sentidos simultaneamente. Aí diz que é o prazer extremo, né? Então a gente brinca muito de química, né? Eu não sou mais engenheira, mas a gente brinca muito de química. Porque as reações químicas que geram prazer ou desprazer. E nessa parte de harmonização que você está falando, a carne geralmente é bacana você tomar com vinho tinto ou não? Depende. Veja, existem aquelas regras, né? Peixe com vinho branco, carne com vinho tinto. Isso, geralmente. Vamos esmiuçar um pouquinho isso. Por que a gente fala carne com vinho tinto? Vamos pensar um pouquinho aqui no argentino. O vinho tinto, ele tem tanino, diferente do branco. O branco não tem tanino. O tanino se encontra na casca da uva, tá? O vinho branco é feito só com a polpa da uva, sem a casca, na maioria das vezes. E o vinho tinto é feito com a casca, tá? Por isso a cor... Né? Por isso a cor vem da forte. casca. Mas o tanino dá essa sensação na boca de ressecar a boca. Ele reage com a nossa saliva e ele resseca a boca, ele precipita a nossa saliva, na verdade. Se eu tenho uma coisa que está secando a minha boca no vinho, eu preciso de alguma coisa suculenta do outro lado. Então, quando a gente fala com a carne, desde que ela seja suculenta. Você quer um exemplo muito legal do errado? E eu gosto muito de fazer isso quando eu estou dando aula para as meninas ou brincando de harmonização. Pega um peito de frango. Pega um pedaço grande. Esturrica ele, deixa ele bem sequinho. Põe ele na boca e dá um gole de vinho tinto. Você não engole esse peito de frango de jeito realmente, nenhum. fica... Você fica mastigando, você não consegue engolir. Entendi. Entendeu? Tem que então, ter tem que ser fluido. Tem que ser fluido. Eles se complementam. A gordura, a empadinha, é exatamente o contrário. Ela cola na boca.
E aí eu preciso de um vinho branco, um vinho rico e acidez, porque a acidez faz eu salivar e vai, e fica fluido. Então a gente tem que estar sempre balanceando isso para que seja prazeroso. Ótimo. E uma coisa importante também, que eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando eu não sei, eu procuro aprender, certo? Essa coisa do vinho tinto. Tem muita gente, eu só gosto de vinho tinto doce. Aí quando experimenta, né, um vinho seco, não é muito ruim, é amargo, é seco, não tem gosto. Como é isso? Veja, o mundo dos vinhos, eu costumo dizer assim, ele se bifurca em 2 grandes mundos, né? É o vinho suave, ou o vinho de mesa, que são feitas com as uvas de mesa, as uvas que a gente come, a uva Isabel, entre outros. E geralmente eles são doces, o de mesa? São. Sim. Normalmente acrescidos de açúcar. Sim. Tá? E os vinhos finos. Os vinhos finos, que são os vinhos que a gente harmoniza, que tem em carta de restaurante, são os vinhos feitos com as uvas vitiviníferas. As mais famosas, Cabernet Sauvignon, Carmenet, Chardonnay, Sauvignon Blanc, milhares. Tá? Então, o mundo dos vinhos se bifurca nos vinhos suaves ou de mesa e nos vinhos finos. Tá? A gente hoje aqui se atém na harmonização que se dá com os vinhos finos, que são os vinhos onde o álcool é fruto da fermentação, do açúcar da própria uva. Isso, tá? Porque geralmente eles são um pouquinho mais adocicados. Não, os finos não. Não, o de mesa. O de mesa são mais Sim. adocicados porque eles são acrescidos ou de açúcar ou de álcool, O artificialmente. outro que tem muita gente que chama vinho seco, seria isso? Não, veja, dentro dos vinhos finos, eu posso ter o vinho seco, posso ter o vinho meio seco. Sim. Entendeu? Entendi. Mas aqui dentro dos vinhos de mesa, não. A grande maioria é suave, né? Que são os vinhos do mercado entrante, né? Mas são vinhos feitos com uvas de mesa, tá? São vinhos mais simples. O nosso mundo, o meu mundo, que é o mundo do sommelier, é esse outro mundo aqui, dos vinhos finos, que são os vinhos de restaurante, de carta de vinho, de etc. Entendeu? Ótimo. E qual a diferença do vinho seco para o vinho de mesa, assim, no natural mesmo? O vinho seco ele é mais concentrado, o vinho de mesa ele é mais suave? Não, a diferença é no processo de produção mesmo, né? Aqui no vinho fino, você tem o álcool do vinho, fruto da fermentação. Nós temos as uvas vitiviníferas, elas são mais concentradas. Tanto é que você põe na boca, ela é marrenta, ela é amarga, são frutas pequenininhas, né? O vinho de mesa, não. O vinho de mesa, ele é ou acrescido de açúcar ou acrescido de álcool artificialmente, né? Que aí as pessoas dizem, é uma coisa que dá dor de cabeça. Os dois podem dar, a depender da quantidade, os dois podem dar. Isso. Né? Precisa hidratar muito também. Muito. Sempre, né? Acho que a bebida alcoólica a gente tem que sempre ter muita moderação, Moderação. né? Mais uma vez, eu repito, o vinho não é uma bebida para se beber, né? O vinho é uma bebida para se degustar, para harmonizar, para compartilhar. Eu acho que isso é o mundo dos vinhos. Isso é que me encanta, na verdade. É bem interessante. Agora, eu tenho muita curiosidade sobre o clima, que eu vejo muitas pessoas falarem também, porque na praia existem pessoas ainda que tomam o vinho tinto ainda, porque as pessoas não experimentam um vinho branco, um vinho rosé. O que você diria sobre esse assunto do clima? Olha, hoje, como sommelier, esse é o meu maior desafio, né? A gente vive num clima muito quente, né? Onde, para minha surpresa, semana passada a gente estava num evento de vinhos. Pernambuco, no Nordeste, é o maior consumo per capita, né? Tá em 1,7 litros, que a gente faz, 1,7 litros por ano, tá? Na França é 40, 50. Não, é absurdo. Então é nada, né? É nada. Mas enfim, já é alguma coisa, né? A gente passou ali para quase 2 na pandemia, né? Porque era menos do que isso. O pessoal estava em casa, então vamos tomar vinho para relaxar. Mas, assim, 80% do vinho consumindo ainda aqui em Pernambuco, que isso para mim foi uma surpresa. Eu já estou trabalhando há tanto tempo nos brancos rosés, mas para mim foi uma surpresa. Ainda é tinto. Ainda é tinto. Veja, o consumo de vinho é renda e cultura, né? Então, assim, mais do que renda, a gente precisa propagar essa cultura dos vinhos, né? Mostrar que o vinho não harmoniza só com a comida, ele harmoniza com o clima também, né? Com o contexto, né? Então, um contexto praia é um lugar que você está ali com calor, é um lugar que você precisa de uma bebida mais leve, né? O vinho branco, o rosé, por não ter o tanino, é uma bebida mais leve por natureza, muito mais rica em acidez, né? Acidez gera frescor, né? Então, assim, eu acho que para o nosso clima, espumantes brancos e rosés é o mais indicado, né? Agora, tem um amigo que diz para mim, não tem problema, Duda, eu ligo o ar-condicionado da minha sala e tomo tinto. Beleza, sem problema nenhum. Mas na praia é difícil, né? O rosé Mas, e o assim, branco seria assim, mais indicado, na verdade. É um trabalho, né, de catequizar.
Porque Fica até o quiser. brasileiro ainda está, principalmente no Nordeste do clima, né? Ainda tem essa coisa da cerveja ainda, né? Somos. Nós somos um país cervejeiro, né? Então, mais um motivo, a cerveja a gente toma estupidamente gelada na praia, né? Só que a cerveja, eu sou cervejeira, tá? Eu amo cerveja. Mas assim, chega um ponto que ela não me faz bem, né? Ela meio que empacha, meio que, né? Então assim, por que não substituir por um espumante? Por um frisante, por um branco, por um rosé. Você vai ter aquela mesma sensação de frescor, porque você também toma ele gelado, coisa que você não toma no tinto, né? Se você pegar um vinho tinto e gelar ele a ponto de cerveja, você perde tudo que ele tem de bom. Tem a importância também, que se chama gelar, você tem que deixar aquele determinado tempo dos É uma vinhos. pergunta que me fazem muito. Duda, rosé, branco, espumante, a gente toma em que temperatura? De cerveja. É isso que eu ia perguntar, porque eu gosto Porque muito existe gelado. um patamar de brancos ali, que são brancos mais antigos, de safras mais antigas, que você vai ter que tomar ele menos gelado. Mas assim, é 5% do que acontece no seu dia a dia. Entendeu? Uhum. E outra coisa, se você servir um vinho gelado demais, rapidamente ele vai para a temperatura que você quer, né? Nesse calor que a gente vive. Se eu fizer o contrário, se eu servir ele quente, como é que eu vou gelar ele depois de servido? Né? Não, então, assim, é sempre melhor pecar pelo excesso, né? Ele está um pouco mais gelado do que o correto, do que você decorar, porque tem uma tabelinha por uvas versus temperatura. Vamos simplificar. Brancos, espumantes e rosés, cervejeira, temperatura de cerveja. O que é que ele não pode? Congelar. Coca-Cola também não pode congelar. Senão perde, né? Senão perde, né? Eu vejo até nos tinto, eventos. Tinto, 14, 16 graus. Porque também tem uma tabelinha, por uva, por estrutura, né? 14, 16 graus. O máximo que pode acontecer, ele está um pouquinho gelado demais. Ele chega em 18 rapidinho nesse calor que a gente vive, né? Então, assim, cervejeira pro lado de cá, 14 graus, que é a adega, pro lado de cá. Então, não existe essa história. Vinho, tinto, temperatura ambiente. Que ambiente? Depende do ambiente que você tá, né? Exatamente. Você, como também empreendedora, você tem uma loja de vinhos, Entre Vinho Stores. Entre vinho. Então, qual o trabalho que você faz sobre esse universo fantástico dos vinhos? Porque, com certeza, você deve ministrar cursos, enfim, tem outras coisas que eu gostaria de saber o que acontece lá na Entre Vinhos. De tudo um pouco, viu? Vamos lá. A Entre Vinhos é um bebezinho que nasceu no meio da pandemia, né? Então, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E a gente resolveu, eu, Luiz, meu irmão, e Léo, sócio, a gente resolveu levar Entre Vinhos para casa das pessoas. Naquele momento, onde estava todo mundo tão trancado, Então, assim, foram muitas garrafas de vinho distribuídas ao longo da pandemia, muitos bilhetinhos, muito carinhozinho, né? Então, a Entre Vinhos surgiu antes mesmo de existir, né? Porque ela chegou na sua casa e a gente não tinha nem endereço. Tudo online, era um container climatizado, né? De lá partia todo esse carinho que a gente levou para casa das pessoas. E aí, assim, esse bebezinho surgiu, né? E a gente tinha... os três foram picados pelo mesmo bichinho, né? Eu, Luiz e Léo. Então, a gente tinha esse sonho de ter um espaço onde a gente pudesse trazer as pessoas para vir viver essa experiência com a gente. Porque, realmente, assim, é muita emoção que a gente vive ali, né? A gente garimpa os rótulos no Brasil, a gente garimpa os rótulos fora do Brasil. E isso não vale de nada se a gente não conseguir dividir isso com você. Então, né? é um trabalho constante, não é isso? Ah, sim, constante. Que começa lá na vinícola, né? Seja ela onde for. Até esse vinho chegar e tá ali na prateleira ou tá ali na minha adega para você tomar, é um processo enorme. Enorme. Quantas pessoas chegam lá no espaço? Lá na Entre Vinho Store, geralmente eles já sabem o que vai beber ou vocês indicam? Como é isso? Não, tem uma ordem extrema lá para nossa equipe. Quem escolhe o vinho aqui somos nós. Ah, isso é ótimo. Justamente para tirar você da sua zona de conforto. Como você estava falando anteriormente, fiquem abertos às sugestões de quem realmente entende. Exatamente. E a equipe lá tem carta branca para lhe sugerir. Não gostou, recolhe, sugere outro. E a gente vai incrementando ali seu paladar, mostrando para você que você nem percebia. Né? Então, assim, uma grande característica da Entre Vinhos, a gente não tem as marcas de vinho consagradas. Porque quando a gente tem as marcas, o cliente já vai ali certeiro. Ele nem abre um bate-papo com você. Então, a gente realmente lhe tira da zona de conforto desde o momento que você chega lá. Você olha, e no início foi bem difícil, que as pessoas lá, poxa, aqui você não tem isso, não tem aquele outro, não tem aquele outro, não tem aquele outro. Até um dia que eu cheguei para o cliente e fiz, é de propósito. Isso. É para a gente conversar, para eu poder agregar alguma coisa. Porque se você chega aqui, se identifica com aquele rótulo, pega ele, porque ela pega e leva para a mesa, né, nas prateleiras. Você não precisa de mim. Né? O que é que eu estou fazendo de diferente? Fica uma coisa fria, né? Não, fica igual a todo lugar.
né? Então, realmente, assim, o nosso propósito lá é fazer você viver uma experiência diferente no mundo dos vinhos, né? Tanto é que a ideia era ter tábuas de frios, petiscozinhos, e terminou, assim, a gente evoluindo para realmente ter uma chefe, ter uma comida um pouco mais elaborada, apesar da gente só ter meia dúzia de pratos, né? O foco é nas entradinhas e nas experiências, para que você consiga viver ali o passo a passo. Tomar uma tacinha de espumante, uma tacinha de branco, uma tacinha de rosé, uma tacinha de tinto. A gente tem a máquina também, né, que a gente tira em dose, tira em taça, que é a Nomatic. Enfim, é você viver uma experiência diferente no mundo dos vinhos. Uma coisa que a gente queria viver e não conseguia viver aqui em Recife. E como a gente viaja muito para fazer esses garimpos, a gente vivia isso fora e não conseguia viver aqui. E como você está vendo a aceitação das pessoas com essa tua nova, vamos dizer, essa nova ideia de oferecer um vinho diferente, fora do que ele toma? Como você está vendo que as pessoas estão absorvendo bem? Olha, no início foi um pouco difícil, né? E a gente quase cedia, mas a gente não cedeu. A gente continuou ali naquela nossa filosofia. Vamos insistir, vamos né? insistir, né? Hoje as pessoas já vão lá em busca disso, né? Então, por exemplo, como a nossa clientela lá é muito fiel, o que acontece? A pessoa vai 2 vezes por semana. E ela já vai no outro dia dizendo, eu não quero aquele de ontem não, eu quero outro, viu? Eu quero já conhecer outro. Então funcionou. Funcionou. Porque o mundo dos vinhos, ele é encantador. Ele tem, a cada nova descoberta você quer outra. A cada nova descoberta você quer outra. É diferente da pessoa, por exemplo, que toma uísque. Ela toma aquele uísque especificamente. Você tem razão. Né? É bem diferente, né? A pessoa que toma vodka, toma aquela vodka, ela pede uma caipirosca com a vodka tal. Né? A dose de uísque tal. Eu não gosto muito de falar de marcas, não, mas o vinho não. O vinho é uma eterna descoberta. Eu acho que é por isso que é interessante. Exatamente. E além desse trabalho que você faz, de sugerir os rótulos e tudo, vamos falar um pouquinho dos cursos também? Eu estou curioso, eu quero fazer. Lá a gente faz cursos para iniciantes, né? A gente foca muito em cursos práticos, né? Menos papel, menos apostila, porque ler hoje, você lê uma infinidade, né, de lugares que você tem para ler sobre qualquer coisa, né? Então a gente foca muito na prática, né? A gente gosta muito de fazer cursos com harmonizações, com jantares harmonizados, para mostrar ali o porquê das coisas, né? Porque quando você sente, você replica em casa, você aprende. É diferente se você está lendo, né? E o mundo do vinho ele tem que ser vivido, ele tem que ser sentido, né? Por exemplo, as pessoas me perguntam muito, Duda, o que é tanino? Tanino é uma coisa tão difícil de você explicar, é muito mais fácil de você sentir. Então, o curso do vinho, assim, cada dia que se passa, na minha opinião, ele tem que ser mais prático, mais vida real mesmo. Entendeu? Porque o tanino, na verdade, é um sistema de defesa da uva. O que é que isso quer dizer na sua vida prática? Nada. Mas a definição de tanino é essa. A uva produz aquilo ali na casca dela para se proteger. Tanto é que faz bem para a nossa saúde. Né? Mas na prática, no mundo dos vinhos, a gente precisa sentir o que o tanino traz para a minha boca. Ele seca a boca, né? Por uma propriedade química, por uma reação química que acontece na boca. Então, daí é que me interessa. Tem uvas que têm mais taninos, tem uvas que têm menos taninos. Eu preciso de uma carne mais suculenta, eu preciso de uma comida menos suculenta. E por aí a gente vai brincando nesse mundo da enogastronomia. E você falou uma coisa muito interessante, saúde. O que é verdade também que as pessoas sempre perguntam, o vinho faz bem para o coração. Isso é lenda, isso é verdade. Eu não sou médica, né? Eu não sou médica. Aí eu fiz uma palestra para médicos recentemente. Perguntaram isso também? Sempre. Veja, na verdade, existem propriedades aí nesse tanino, nessa casca da uva, que faz de tudo um pouco, né? Desentope a artéria, é boa para câncer, é boa para rinite, é boa para os dentes, diz que previne as cáries. Então, assim, são N propriedades. Se você der um Google lá... É positivo. Agora, mas... E vinho pode tomar todo dia. Hoje, a Associação Brasileira de Medicina diz que a dose de vinho é 1 taça para mulher e 2 taças para homem por dia. Né? E aí eu disse, mas por quê? Eu, por exemplo, eu sou uma mulher grande, né? Mas não é, porque realmente o organismo da mulher, ele recebe de forma diferente. A gente tem uma composição diferente no fígado e tal. Então essa é a dose homeopática, vamos dizer. 1 taça para mulher, 2 taças para homem. Tem isso também, né? Tem isso também. Aí pode juntar tudo para tomar no final de semana? Não. Não, né? Aí Então, mas assim, eu acho que falando de bebida alcoólica, né, dentre as bebidas, eu acho que o vinho é uma bebida que a medicina aprova, né? Com moderação, a medicina aprova. Detalhe, viu? O vinho é bebida alcoólica no Brasil, porque o vinho
nos países do primeiro mundo é alimento. Eu vejo muito na Itália, eles consomem muito vinho, né? Já faz parte da cultura deles, tem né? lugares que faz parte da cesta básica, né? Tem que ter o vinho. Tem que ter o vinho. Tem que ter o vinho. E você, particularmente, gosta mais de que tipo de vinho? Eu sei que você conhece bastante, né? Mas, assim, tipo assim, eu prefiro mais esse. Isso, claro, que vai depender de clima e tudo, mas geralmente tem uma paixão. Olha, essa pergunta, eu digo que as perguntas no mundo dos vinhos são muito fáceis de ser respondidas, porque toda resposta depende. Tudo depende. Tudo depende. Eu tô numa fase super borbulhas, espumantes, tô nessa fase, assim, frescor. Era uma coisa que, assim, eu não ia muito pro lado dos espumantes, dos champanhes, das borbulhas, tanto é que eu vou fazer um evento amanhã de champanhe. São os meus preferidos, viu? A minha paixão eu tô nessa fase, super borbulhas. Tô até com uma dificuldadezinha de chegar no tinto, porque depois das borbulhas vem um branco, depois um rosé, aí deu também, né? É como você falou, né? Anterior, que o vinho, ele tem esse universo todo, você não fica limitado como vodka, como uísque, né? Então você tem essa possibilidade de caminhar por vários, né? E ele interage, né? Ele interage com a comida, né? É a velha história. Para quem era engenheiro, onde 1 mais 1 igual a 2, a gente brinca que a harmonização boa é quando 2 mais 2 é igual a 5. Né? Os dois se somam, é uma explosão de sabores na boca. E aí tem um detalhe, essa é importante. A harmonização é na boca, tá? Você mastiga e toma um golinho, com tudo junto, né? Porque é aqui que eles interagem. Importante frisar isso. Isso é impactante, quando a pessoa vem para um primeiro curso, para uma primeira harmonização comigo, olha assim, meia... Né? Eu disse, depois você engolir, você não consegue mais sentir a interação entre os dois. Não é aquela coisa de você primeiro pegar o alimento, mastigar, engolir, depois tomar o vinho. Está completamente errado. Errado. Então você faz essa mistura. Foi por isso que você falou daquela coisa que tem que ter suculência, né? Você tem que estar sempre pensando ali que um tem que complementar o outro. Um tem que somar para o outro, entendeu? Então se os dois secam, não vai fluir. Por outro lado, se eu tenho uma coisa muito fluida, muito suculenta, com muita acidez, vira uma papa. Também não é legal. Então, esse equilíbrio é muito legal, né? E aí vem a crocância, né? Que a crocância é vida, né? Eu digo que acidez e crocância é vida. Como entra essa parte da crocância para as pessoas entenderem? Olha, pegue cardápios a partir de hoje e olhe que todo o cardápio tem assim, não sei o que não sei o que lá, com crisp de alguma coisa, com crocante, com crótons, com... Aquilo ali tá pensado. Crocância gera muito prazer na boca. Muito prazer. E com borbulhas, então, porque você tem... A borbulha é uma crocância, né? A borbulha do espumante é uma crocância. Então, assim, a crocância gera muito prazer. Isso é estudado, né? E o crime está premeditado pelo chefe ali. Ele tem um papel ali de gerar prazer, né? Então, essas crocâncias, elas não estão para enfeitar o cardápio, não. A crocância, ela tem um porquê de ser. As texturas, né? E uma coisa também que acontece na loja do cliente chegar e degustar o vinho, aquela coisa, e comprar também e levar para casa? Sim. Esse é o nosso sonho, né? Conseguir gerar para você uma experiência in loco, onde a gente consiga dar alguns tips, algumas dicasinhas para você reproduzir em casa. Na hora que eu começo a conseguir te guiar para você reproduzir em casa, é o sonho, né? É o sonho. Aí sinal... valeu, né? Valeu meu esforço, meu trabalho. Exatamente. Tá dando certo. Valeu. Ai, que ótimo. Por isso que é um trabalho de formiguinha. Porque, assim, a gente tem que formar a equipe para isso, né? Então, é treinamento na nossa equipe. Né? Não adianta eu, Léo e Luiz. A gente precisa replicar isso dentro da nossa equipe para que eles possam reproduzir na nossa ausência. Então, esse é o nosso trabalho, assim, muito intenso. Muito intenso. Para a gente finalizar... Desse universo fantástico dos vinhos, o que você gostaria de complementar, dizer para as pessoas sobre esse assunto? Olha, eu acho assim, desmistificar, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar, né? O vinho puxa a comida, puxa, seja ela qual for. Um queijinho que você tem ali na geladeira, que você abriu semana passada, corta ele, bota uma geleinha por cima, né? Cremosidade... Abre um espumante, né? Você tem ali a cremosidade com a acidez do espumante. E começa a fazer, começa a testar, né? Abra a mente. Desmistifique e abra a mente. E vem visitar a gente na Entrevinhos, né? Que lá a gente vive muitas experiências. Fala o endereço da Entrevinho para que as pessoas estejam assistindo e conhecer. Rua Francisco da Cunha, 153, né? Mais facilmente, vindo pela Domingos Ferreira, entrou ali no Carrefour, primeira direita.
na esquina da Drogazil, terceira casa. Não tem erro. E o Instagram? É @entrevinhos. Ótimo. Querida, adorei, aprendi bastante, né? Já tem muita mais coisa, viu? A gente vai ter que marcar outro podcast pra gente falar sobre outros assuntos também dentro desse universo fantástico. Quero agradecer a você por ter aceito o meu convite. E estou super feliz que aprendi bastante e quero aprender muito mais. Muito obrigado. Vamos viver experiências lá na Entrevinhas. Com certeza. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada a você. E hoje, Fernanda, não, desculpa, é Eduarda. Que Fernanda é Eduarda. Falei Fernanda porque nós vamos saborear agora o bolinho da Fenafit. Bolinho sem açúcar, sem glúten, maravilhoso. E também uma tábua de queijo maravilhosa que eu preparei com todo carinho. E você sabia que poucas pessoas sabem harmonizar a tábua de frios? Então me fala. Poucas pessoas. Sério? Dá tempo ainda? Dá. Veja, Deixa lá. Vou dar uma regra bem curtinha. Queijos cremosos, espumantes, brancos ou rosés. Por quê? A cremosidade cola na boca e eu preciso de acidez para descolar. Certo? Certo. Os queijos mais curados, que são aqueles queijos que chegam a ter crocância. Eles são mais adocicados. Tipo um primadona da vida e tal. Tintos leves. Tá? Nunca tintos muito encorpados. Por quê? Esses queijos normalmente têm muito sal. Eles são salgados. E o tanino e o sal não vão bem. Entendi. Vamos na prática agora? Vamos na prática, com certeza. Querida, muito obrigado mais uma vez. E agora vamos degustar. Por favor. Joia?